Hola, muy buenas tardes. Ai, que bom, tô aqui. Esperar as pessoas chegarem. Isso. Nick Vicky Araújo, Carmen Lúcia Neto, Andréia Medeiros Design. Ai, que chique. Que a paz esteja conosco. Shalom Aleichem. Oi, Carmen, boa tarde. Que bom que vocês estão chegando. Hoje vai ser uma live bem bonita com a Elizabeth. Prometo que não vai acabar minha bateria hoje. Oi, Andréia, Juliana, Ana Brote. Oi, amada. Saudade sempre. Você no frio e a gente aqui um pouquinho quente hoje aqui em São Paulo, tá? Choveu à noite, então tá mais ameno, mas mesmo assim eu já tô com o ar-condicionado ligado. E você, tudo bem? Aqui eu tô do lado oposto do planeta, né? Quase entrando no solstício de inverno e já tá bem frio, bem nevada a Espanha. Esse Nossa, ano a Mãe Terra veio chovendo muito, coisa que não é muito normal também, mas a gente agradece a água, né? precisa. A água precisa ter aí, né? E estamos aqui. Então eu queria te pedir desculpas pela falha técnica, porque eu terminei uma aula e o meu carregador eu achei que estava funcionando e acabou a bateria. Ainda bem que acabou no final, né? Mas Oi, não deu para salvar a live. E eu imagina. fiquei muito feliz por tudo que nós conversamos, revi da onde eu venho. Foi realmente uma conversa muito gostosa, né? E, Aline, a gente sabe, né, que todos os problemas possíveis e imagináveis de conexão, de cair, de travar, é o som, é a bateria, isso tudo acontece. E a gente tem que ir se adaptando, é o que temos para estes momentos, ainda mais aqui no Brasil, que você sabe, a internet é precária, né? Sempre foi. Então a gente está fazendo o melhor que pode. E as pessoas entendem. Quem esteve presente foi até o finalzinho mesmo, foi na hora, né, nos despedimos. Então a luz segurou até o finalzinho. Eu pensei nisso, eu falei, olha que mágico. A luz, ou seja, a bateria, ela conseguiu ir até o momento da despedida. É, Que bom a gente fazer essas conexões. E eu estava pensando até assim, pegando um pouco o link de tudo que a gente vai falar, desenvolver hoje, uma coisa, né, que me veio muito. Eu, a última vez que fui ao Brasil, ou a penúltima, uma amiga nossa em comum, a Ruth, ela comentou para mim que ela entendia de alguma maneira esse meu lado assim de constante aflição, né? Aquela coisa assim, e agora? E agora? Né? Ela disse, porque você está fazendo uma vida e não vai ter para onde voltar. Né? Então foi uma mudança que se acompanhou, 2015, 2016, aí foi vindo, né? Foi todo um processo de mudança avassalador que acabou repercutindo no corpo físico, no corpo foi. emocional, né? Que foi demais, né? E eu acho que ser flexível às mudanças é um aprendizado tão complexo. Muito, muito, muito mesmo. Ainda mais assim,
né, do signo que você é, que é um signo fixo. Aquário é o visionário, tudo bem, está lá na frente, mas é um signo fixo. Então, os signos fixos são um pouco mais resistentes a essas mudanças, né? E a gente tem tantas mudanças. E eu estava refletindo, né, quando a gente estava escolhendo o título, que a gente, como sempre, nem conversa, nem ensaia nada, porque tudo flui muito gostoso. Entre nós sempre Sim. fluiu e acho que sempre vai fluir. Entre pessoas que se entendem, conversa de timo para timo, de coração para coração. Não tem ensaio, não precisa, né? A gente fala com o Não, coração também. Acho que por não. isso que atinge também quem está aí do outro lado. Aliás, bem-vindo todo mundo. Beijo, prazer imenso em ter vocês aqui. Eu vejo alguns nomes conhecidos entrando, não vou citar porque às vezes posso esquecer de outros. Todos aqui, ó, no coração. É, todos Então a super gente associa, bem-vindos. associa muito mudança com Urano, né? Onde quem conhece o seu mapa sabe aonde tem Urano, nos assuntos daquela área da sua vida, né? Da casa onde o Urano está, sempre tem mudança. E eu tenho um Urano numa casa 4, né? Então, assim, eu perdi a conta, não existem dedos mais das mãos, eu já repeti tudo, para contar quantas vezes eu fui mudada de casa. Né? Porque quando a gente está com os pais, está com a família, você tem que seguir, né? Então, assim, foram. E eu sofria muito. E como você disse, Helena, vinha para o emocional e do emocional para o físico. Eu tinha realmente reações alérgicas terríveis quando tinha que fazer mudança de casa, né? E, e aí, então, estava refletindo. Eu falei, aí uma vez que eu mudava, então, assim, já depois de adulta, né? Quando eu mesma precisava mudar, enfim, de um lugar para o outro, é, eu ficava um tempo retornando àquele bairro de onde eu tinha vindo, para o açougue, para a padaria, para o supermercado. E tinha gente que falava assim, mas olha, do lado da sua casa tem um açougue. E eu falava, mas eu conheço aquele lá. Eu sei que a carne lá é boa. Então demorava um tempo até conseguir fazer essa mudança gradual. E aí é onde chega na transformação. Então, no momento em que eu conseguia me desligar de toda a vizinhança e redondeza da anterior, né, da casa anterior, então significava que a transformação havia acontecido. Eu havia aceitado, eu havia me adaptado e feito efetivamente uma transformação. Interiormente, ok, encontrei o açougue aqui, a carne é boa, o pão aqui é bom, ou nessa já não é tão boa, vamos procurar uma outra mais perto, enfim. Então, essa é a diferença que existe entre essas duas palavras, né? E a gente tem também ao longo da vida as mudanças. Quando é mudança? Geralmente é quando é algo meio que imposto ou que vem de fora. Como essa situação que a gente está passando, né? Desde o começo do ano, o mundo todo. É uma situação imposta, algo que vem de fora. E nós fomos obrigados a mudar. E não foi fácil, até a gente conseguir se adaptar e se transformar. Então, acredito que com você, Helena, acontece o mesmo que comigo. Ainda tem clientes que falam, mas e aí, quando é que você vai atender presencial? Ah, eu só quero presencial. Eu falo, o consultório está fechado, é online. A gente consegue fazer absolutamente tudo com a mesma qualidade online. Uhum. E então eu percebo que assim são essas pessoas que ainda estão sofrendo na mudança, não conseguiram se transformar. Não sei, essa assim é a minha visão, né? Eu queria ouvir a tua opinião também. É, eu também fiquei meditando muito sobre isso e, e aí essa questão da transformação, ela me leva
para algo mais profundo. Mudar, eu nem sei quantas vezes eu já mudei de casa, de país, voltei, mala e vem, e vai e volta e viaja. Isso daí, o movimento, esse que é no jogo da oca, de oca em oca, é possível. Eu consigo entender que eu estou fazendo uma mudança energética, de consciência, mas a transformação, me fez esses dias pensar um pouquinho em Plutão, Uhum. porque é como esse resto de cera que a gente tem dentro da gente, aquele meio ego que ainda está ali colado, ele está colado na película do chakra, não sei qual. E ele Uhum. é como uma metamorfose, ele se dissolveu e ficou igual, e eu ainda não consigo entender aquele ponto que ainda precisa dessa transformação, essa luz que eu vou purgar para fora, e o que realmente me impede de realmente aceitar a mudança. Uhum. Eu vejo uma coisa assim, a transformação como uma coisa. Eu preciso, como você, né? Eu preciso deixar de pensar. Outro dia, por exemplo, conversando com uma amiga, eu morei muitos anos em Santos. Eu amo essa cidade. Mas, claro, já não é nem a mesma cidade que era. E eu vou voltar um dia, não sei quando, e não vai ser mais a mesma cidade. Eu tenho certeza que, né? E outro dia uma amiga disse: Não, mas e aí? O que você queria fazer quando você ficar assim, já aposentada? Eu falei: Aposentada, eu? Eu acho que aposentada é muito chato. Mas de É. repente ter assim um plano B para descansar em Santos, ela falou: Mas em Santos? Você vai voltar? E aí eu falei: Volto. Ah, gosto da praia de lá. Gosto quando é fora de temporada. Gosto dos jardins. Gosto do modo de viver, né? Mas sei que já não é a mesma cidade. Mas eu percebi, como você, que eu fui voltar para um lugar que eu gosto. E a Uhum. transformação, ela quer dizer para mim: tem um mundo pela frente. Tem Cascais. Tem, eu que sei, tem um mundo inteiro para você. Então, olhar para esse resto de incenso, resto de cera, aquilo que ainda não me deixa assumir a minha capacidade de assumir a minha transformação, porque ninguém pode fazer isso por ninguém. Uhum. É. Somos só nós mesmos, e assim, mesmo que você retorne a Santos, como você disse, a cidade já mudou e principalmente você mudou muito, né? É como quando a gente fala, você olha para o rio está sempre ali, mas aquela água nunca é a mesma, está sempre Exato. de um ponto para o outro, né? E, e isso que, né, que no budismo é tão bonito, mas tão difícil da gente fazer, que é a tal da impermanência, né? É você ter essa consciência de que nada permanece igual, né? Exato. E então isso eu acho assim, é muito difícil. Agora eu concordo, sim. Transformação é do Plutão. E é sempre esse apego que a gente tem, né? Aí, quando eu vejo algum cliente num trânsito complicado de Plutão, eu falo assim: abre os dedos, ele vai levar os seus anéis. Não prenda, porque ele leva os dedos também. Né? Como o mito da Sédina, né? A Sédina perdeu os dedinhos, é um mito bem plutoniano, né? Então é isso, mas assim,
é com dor, claro, não é fácil, né, essa transformação. Mas o que a gente, depois que a gente passa por ela, né, quando consegue olhar e olhar para esse interior principalmente, é tão gratificante, né? Você Aí você fala, pô, consegue respirar o ar de Urano. e Que o eu acho que Urano é esse é muito. o fazer essa combinação, né, me leva a ter sabedoria. Uhum, leva a gente para a sabedoria. É só com a sabedoria que a gente consegue esse ponto de mutação, né? Chegar nesse ponto. E até lembrando, quando você falou de Santos, eu lembrei que eu saí da minha cidade natal muito pequena. E eu tinha 6 anos, eu só retornei a ela quase 30 anos depois. E eu nasci em casa. E a casa onde eu nasci ainda existia. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, mas ela é tão pequenininha. Me pareceu acanhada. Eu falei, para mim era uma casa imensa, claro, porque eram os olhos da criança que olhava para aquela casa. Eu olhava daqui, o teto lá em cima, né, aquele paredão imenso, e já eu adulto é um outro ponto de vista. Claro. Então, quando a gente muda esse ponto de vista depois das transformações, é bom saber, porque eu acho que assim as coisas adquirem a devida proporção também, né? A proporção real delas. Exato, eu acho que a gente vai amadurecendo e essa transformação ela vai te levar, eu acho que a tudo que os mestres, em todas as mensagens, desde de muito tempo, eles estão pedindo que nós façamos, que é assumir o eu sou. Uhum. Assumir essa pessoa que tem um corpo físico, tem um corpo espiritual, tem um corpo mental, tem um corpo que sente, que tem uma história kármica de histórias e que também tem os seus desamores, enfim. Quando a gente compreende e chega nesse momento, eu tenho esse lado. Outro dia até escrevi um texto, acho que foi ontem, né? Eli, Saturno vai entrar em Aquário. Eu falei, ai meu Deus, vai passar em cima de tudo. Vou ficar, vai passar um por um, né? É. Fui nascer justamente naquele ano que estavam lá todos em Aquário. E ao mesmo tempo, eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa Uhum. de 30 anos atrás, no meu primeiro retorno de Saturno, porque adquiri consciências entre coisas que são simples quanto o bem e o mal. Uhum. Porque como eu sou aquariana, eu percebo que eu tenho que olhar muito para o outro. E o que é bom para mim é bom para ele, o que é bom para ele é bom para mim. Uhum. Né? Então, ter esse entendimento maior que somos como uma família planetária, né? Então, me fez mudar aquela dor que eu tinha, não tenho para onde voltar. Eu tenho uma Uhum. família, eu tenho irmãs no mundo todo. É. Não é isso. Não vou ficar me alimentando do papel da vítima. Porque é muito Uhum. fácil você escutar uma coisa, porque eu fiquei mal. Eu passei uma temporada, eu falei, gente, não tem para onde voltar. É verdade. E aquilo começou a mover dentro de mim. Eu falei, gente, eu preciso tirar isso de mim, porque está incomodando. Eu acho que é aí que começa essa transformação, Uhum. esse Que dá o fogo estado. que. Porque está incomodando e a gente tem que olhar, por exemplo, para o que incomoda ou para o que as pessoas estão repetindo para nós.
e a gente não quer escutar. Não, por aí não. Não, não precisa ir lá até o bairro, tem do lado de casa. Ai, mas é tão bom. E o ritual? E a gente se prende em rituais. Uhum. E nesse momento eu sinto que a gente está numa nova realidade, e uma realidade muito minimalista. É, bem minimalista. Eu só temo assim um pouco é que as coisas fiquem muito assim em guetos, sabe? É como aquele, ai gente, aquele filme, fugiu o nome, hoje de manhã eu estava falando dele. Mas assim, onde as pessoas se juntam em pequenas comunidades, um filme futurista, daqui a pouco vem o nome. Se alguém lembrar e fala, o que eu lembro que tiveram vários, né? E um deles com a Tina Turner, enfim. E então tinham as comunidades, os guetos, assim, e eles saíam pelo Ah, deserto, lembra? ai, como que é o nome? Não é Matrix, Não, era um eu outro, mas sei, Mad é, Max. Mad Max. isso, Mad Max, exato. Ai, que Então, horror! eu Ai, que tenho horror medo chegar que nisso. aconteça isso, sabe? E que a gente precisa preservar essa parte mais humana. É isso, obrigada, Nick, é esse nome mesmo. Que a gente consiga preservar esse humano, né? Porque, afinal de contas, a casa nossa somos nós, está aqui dentro, né? Eu acho assim, eu preciso estar bem nessa minha casa, nesse meu corpo, do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo, e a partir daí, então, tem as conexões, óbvio, você se identifica mais com algumas pessoas que com outras, e assim isso vai acontecer, sempre foi assim, vai continuar sendo, né? Mas foi isso que você disse, eu tenho que olhar para o outro, né? Sou eu, mas eu não estou sozinha numa ilha deserta vivendo só, né? E mesmo Exato. numa ilha deserta, eu ainda tenho que estar em comunhão com a natureza, senão eu não como, senão eu não sobrevivo, né? Então essa comunhão precisa acontecer, né? E, e tem essa coisa, né, do doloroso também, porque é uma coisa do Saturno, do cristalizar, né? A tendência nossa é buscar segurança, proteção, né? E que é muito uma pseudo-segurança, muito um pseudo-controle, que agora a gente está vendo, assim, efetivamente, está caindo a ficha que a gente não tem controle de nada, né? Então, eu acho que isso está se mexendo muito com o ego das pessoas, muito, né? E é onde precisa ir atrás desse, sabe, deixar ir, let it go. É o que o Plutão pede, para a gente conseguir se transformar. E se transformar no quê? No que nós realmente somos, no nosso sol interior. E aí essas mudanças, quando a gente fala do jogo da oca, também é muito assim, o de ponte em ponte. Eu saio de um É, lado e vou para o outro lado. E se eu estou de oca em oca, que delícia, eu posso até voar, né? Você tem o é, domínio, né, dos mas elementos. eu tenho até, porque o jogo ele me ensina também, né? O jogo Uhum. acaba me ensinando. E eu tenho dito, para voar, precisa ter o peito aberto para ter muita capacidade de voar, como fazem os gansos. Aqui na Europa, por exemplo, aqui onde eu moro é muito natureza, então eu vejo os bandos de pássaros em formato de V passando, já descendo. Então, assim, todo o frio que já tinha já se instalou. E agora a tendência é ficar mais frio e eles descerem e buscarem lugares mais amenos. Então, assim, já está entendendo que o inverno está aqui, né? Que tem essa transformação da natureza.
A natureza se transforma. E eu vejo a cada momento, a cada batida das asas, o quanto esse movimento de recordar que a gente pode voar, que a gente pode ser livre, que a gente pode transcender a visão, é maravilhoso. Então, essas transformações, elas precisam vir acompanhados de um esforço físico, Saturno, de um desenvolvimento, Saturno, de capacidade de resposta, porque senão você vai dizer que a culpa é da mãe que não te deu asa para voar, né? Eu vejo que você falou, não, vai lá e tem asas. Eu tenho outras irmãs que falaram, não, você vai ter asa e vai voar. Não vai ficar aí só nessa história. E eu sou muito grata a isso. E aí, manter essa elevação é o que eu acho que vai pedir agora pra gente. Essa sustentação. Para justamente não acabar, porque tô bravo com o mundo, tô raivoso com o mundo, tô batendo o pé com tudo o planeta, e aí eu entre no gueto errado. Na galera errada. E agora é um cuidado de escolha de galera. Com tudo que está no céu, eu tenho que assumir essa capacidade de manter o propósito voando, materializando aqui em cima. E aí começa essa transformação, essa mudança. O de ponte em ponte, o de ponte em ponte é a transformação. Porque você se transforma no último tijolo da curva da ponte. Você se transforma no mestre para onde você quer ir. Porque é uma construção sagrada. Tem esse conhecimento sagrado. Ninguém tem muita ideia como é que eles tinham esse dom dessas abóbodas. Mas eles tinham. E aí, quando a gente chega lá na outra ponte, a gente já aprendeu. Aí a gente pode ensinar. Que é bem o segundo retorno de Saturno. Se fez o dever de casa no primeiro, você teve um tempo até chegar aqui para construir essa ponte, botar os tijolos para construir sua casa, para dar um alicerce firme. Se você fez, meu bem, agora vem presente. Agora vem se você olha e fala, puxa, plantei semente lá, e olha que árvore frondosa que deu aqui, né? Sim. Porque assim são Porque essas o fruto, na verdade, eu acho que vem ser a transformação. É a Eu acho que a grande transformação começa a ser aquele momento do fruto. Então eu não estou mais naquele momento. Tem algo acontecendo, eu que sei, numa linha de tempo, no multiverso, que já me permite viver de uma outra maneira, porque eu assumi o meu eu sou, com toda essa ferrugem que eu tenho dentro. Porque quando você chega nessa idade, você já está enferrujando. Né? O corpo vai mudando. Mas mesmo assim, esse cálice, ele continua aberto. E Para poder vez receber. mais aberto, né? Então é onde a gente vê que são a tal sabedoria que pode vir ou não com a experiência e com a idade, às vezes nem vem, né? Mas quando a gente se abre para esses movimentos do mundo, esses movimentos que chegam até nós, os movimentos internos nossos, então a gente consegue ter essa sabedoria. É onde se sai da zona de conforto, né? E aí, assim,
quando a gente planta sementinha, a árvore já está ali na semente, a árvore, o fruto, está tudo ali. Mas precisa ser regado, precisa estar num solo fértil, que aí é um vir a ser algo bom, que dá sombra, que dá fruto, e que nos dá satisfação ver. Mas se não for um solo bom, se a gente não cuidar, aí aquela sementinha morre ali dentro. E para ela sair, ela precisa dessa força do Urano também, né? Para romper, né, o solo, isso aí é um esforço imenso, mas vale a É, eu, pena. eu considero o papai Urano, porque para mim é meu pai. É, né, eu tenho dois pais, né? Então, mas eu primeiro olho para Urano e vejo o quanto que é importante essa curiosidade, né? Que a gente plantou aqui. O que é a mudança e o que é a transformação. Uhum. Normalmente a gente tem medo da mudança. A transformação, quando ela vem, ela já se integrou. Ela já é o solo, ela já é a semente, ela já é o fruto, é doloroso, mas para aquele lugar eu não posso voltar. Não daquele jeito, não daquele estilo, porque eu já não vou entrar naquele modelo. E fui eu que mudei. Né? Uhum. Então, Urano, para mim, nesse momento, ele pede, busca o conhecimento, faça perguntas até para a ciência, traga esse conhecimento para ativar, né, a humanidade que precisa ascender. Uhum. É. Né? Eu fiquei um dia, acho que você também passou por isso, na Catedral de Notre Dame, sentada, olhando para aquele vitral lindo, maravilhoso. Eu falei, gente, o que é isso? E aí me veio, é um vitral porque se salvou do incêndio, que tem 144 mil desenhinhos, pontinhos. E é o ensinamento da Cabala também, que quando 144 mil pessoas estejam vibrando na mesma frequência do amor, da paz, obviamente, né, que é o nosso ensejo, o planeta evolui também. Uhum. É. E é isso que ele está convidando uma transformação, não minha ou sua, planetária. O momento agora é desse, realmente desse despertar. E É agora não esse tem mais despertar, como exato. tergiversar. E não adianta ficar reativo. Uhum. A reação, ela tem que ser transformada em uma ação proativa, Proativa. porque não tem, são emoções pragmáticas, Uhum. né? É tudo uma coisa que precisa metabolizar no sistema, né? Essa terra de touro, deixa eu colocar a semente adequada, deixa eu abrir o espaço na terra Uhum. com sabedoria, né? Olhar para esse Nordeste todo desse Brasil amado, vamos levar água, vamos levar conhecimento. É muita terra não habitada, é É. muita terra não produtiva. A gente tem que E o mudar Urano isso. também em touro, que touros são muitos valores, né? Valores materiais e valores éticos também. Então, o Urano, quando entrou ali, falou: olha, tem que rever isso tudo. Isso não serve mais. Novos tempos, novos valores, nova moeda. A gente vê, nossa, ontem ainda tive essa notícia, né, que o Bitcoin está super valorizado, uma moeda mais que uraniana, né? E,
e até ontem fui pagar o estacionamento e aí eu dei uma nota, né? E aí o rapaz falou assim, a gente não tem troco. Eu falei, nossa, não é nenhuma nota assim tão alta. Ele falou, dinheiro quase não aparece mais aqui. Passa no cartão de débito. Então é isso, a nossa moeda vai caindo em desuso, é desnecessária. Então é papel de cartão, né? E agora nem precisa mais que você passa celular, né? É tudo muito assim, muito vem para o impalpável. E isso Aqui, assim, dando exemplo prático, mas isso a gente leva para tudo na vida. Então, o que nos dava um pouco de segurança, né? Assim, a minha casa. O que é a sua casa? A tartaruga que anda com a casa dela ali nas costas, é hora de dormir, se encolhe toda, está na casinha dela. A gente não precisa mais né, do ostentar. Então, é como está sendo também muito dito, a gente está saindo da era do ter para a era do ser. É isso que a gente precisa olhar agora, para o ser como um todo, holístico. A gente é corpo, mente, espírito, né? E é tudo isso, e o emocional. Tudo isso a gente precisa olhar, pelo menos para esses 4 corpos. E ajustar todos. Tem os 4, ok, mas um tá para cá, outro tá para cá, um tá capenguinha, outro tá dormindo. tem aí, né? São 4 cavaleiros do Apocalipse. Você tem que olhar para eles, para não É, ser levado por a onda gigante que vai passar, porque vai ser uma onda emocional para alguns, territorial para outros, de controle para outros. Cada um vai passar de uma maneira tudo isso, né? Você sabe que temos 2 anos, 3 aí, ou 4, talvez, bem tensos pela frente, de muito movimento. Então, esse desenvolvimento do ser, que esse eu sou, eu acho que ele é muito importante. Escutar o gatilho. Eu tenho percebido muito que tenho me dado o prazer, né? Vênus, rege touro, o prazer de sentir o que me incomoda e o que me dá alegria. E eu vejo que são as coisas simples, é o caminhar e ver aqui a árvore. É, a cidade ela é um pouquinho alta e ela tem um vale, né? Então ela está aqui, a gente tem aqui mais abaixo o rio Guadalquivir, Aldaquivir, que vai até Sevilha, né? uhum, E depois começam as colinas. E essas colinas são todas repletas de pés de azeitonas. ai, que lindo. Aqui é só azeitona, é tudo oliveira. É tudo oliveira, são quilômetros, quilômetros. E eu ando e eu vejo numa parte da cidade essas montanhas. E falo, meu Deus do céu, que coisa mais orgânica que eu tô. Que coisa mais bonita acompanhar esse movimento da Mãe Terra. Então, se a Mãe Terra pode sofrer as transformações que a gente vê no tronco da árvore da oliveira, porque é um tronco feio, não é um tronco bonito, mas é o petróleo de toda a Andaluzia, é o petróleo da Espanha. É um poder interno que Uhum, utilizam com sabedoria e o azeite é exportado aí para o mundo todo. uhum, Mas nós já temos grandes problemas também. Por quê? Porque é uma produção tão intensa e aí quem que compra tanto? Por outro lado, como você disse, o papel dinheiro também está desaparecendo aqui. E o governo ele fala, é sujo. Então já começa uhum. toda uma lavagem e o período que vem por aí é levar
a não aproximação, porque a gente está sujo, passo Uhum. minha, né, meu cartãozinho, não tem mais o, né, não tem mais nada, é um É. cartãozinho, né, e, e aí é onde vem essa coisa, né, eu tenho que encontrar esse ouro líquido dentro de mim também, para ser flexível, Uhum. para entender que o mundo não tem uma nova normalidade. Acabou. Aqui já se Acabou. fala que dentro de 2, 3, 4 anos, talvez até a Europa se dissolva, É que nós né? sabemos Que que tudo é cíclico, né? Então, sim, quem está que lá em cima no comando da economia mundial, uma hora vai cair. A gente é só olhar para a história, a gente olha para o passado e você já sabe o que pode acontecer, né? São ciclos naturais. mas aí para você fazer a transformação, você tem que aceitar a mudança e para Uhum, aceitar a mudança, você tem que acompanhar o que está acontecendo. Você tem uhum. que buscar este conhecimento, né? Aonde que está o teu grau de interesse para entender para onde você está indo, É. né? E Então, até conhecer para poder saber usar a Vênus. Ah, isso me convém, isso não me convém. Mas eu conheço, eu sei, né? Eu falar com propriedade. Eu já provei, né? E assim, não está coadunado comigo. Então, o que me dá prazer é isso. E é isso, esse se situar mesmo. A gente precisa, óbvio, né? Até se for falar do ponto de vista psicológico, sem o ego você se desestrutura. Mas eu vejo muito como o ego, como Tiferet, né? A Sefirá do meio, né? Da árvore da vida. A gente precisa dessa essência, mas é o quê? É esse eu que é parte de um sopro divino, de uma centelha divina. Esse eu é que me sustenta. É a minha verdade, é a única verdade que a gente tem, né? Então, não é o ego da egolatria, do umbigo. Eu olho para o meu umbigo, que é bom para mim, o resto que se vire. Este é o ego complicado, né? Mas a gente precisa dessa linha mestra aqui para seguir, né? É até como quando a gente fala de Saturno, que são ciclos de 7 em 7, nos primeiros 7 anos a gente está começando a trocar os dentes, e aí você tem aquela o dente que tem raiz, porque antes não tem raiz. Ele sai fácil, né? Então a gente começa a enraizar, a primeira mudança. Depois, por volta dos 14, que é a adolescência, né? Depois, por volta dos 21, quando geralmente, né, por volta dos 21, você pega a procuração do mundo, bota embaixo do braço e diz: eu sei tudo. Meus pais não sabem nada, meus professores menos ainda. E a gente acha, né, que não vai envelhecer nunca, a gente está entrando na juventude. Aí depois, e assim vai indo, são ciclos. Então, quando a gente tem essa prova, esse chacoalhão do Saturno, e a gente usa o Urano, então a gente consegue vislumbrar o Plutão. Porque o ciclo de Plutão ele é muito lento, nem pensar, né? Mas ele é ativado por trânsito de outros planetas, né? Então é onde você sabe que assim, aqui eu me rendo ao destino, eu me rendo a esse plano superior, que é diante do Plutão que a gente tem que se render mesmo, não tem outro jeito, né? Que é a rendição, como Jesus se rendeu na cruz, né? Eu entrego a minha alma. E aí, quando você entrega, você consegue transcender para esse outro nível que é o nível do cumprir a minha missão. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Né? Assim, o versículo da Bíblia, então. E é assim que a gente consegue, é assim que a fênix renasce das cinzas. Né? E que aí é a você, de novo, transformação.
E aí Que você é pode esse voar de momento novo. de você ver a situação que você vive com outro olhar, que é o olhar de Condor. É, É um olhar que você olha lá de Machu Picchu, o ratinho que está andando lá, tá ali nadando no rio Amazonas, e você vem. Você sabe exatamente o que é aquilo que você e é um quer. dos animais associados com o signo de Escorpião, regido por Plutão e por Marte, né? Que é a águia e é o próprio escorpião. É o que vive e sobrevive no escuro e o que vive e sobrevive lá nas alturas, né? O escorpião tem esses dois associados a ele, que são os extremos, né? Bem os extremos. Então, imagina o ano que vem o encontro de Urano, de Marte e a Dona Lili. Pois é. Então, Imagina como é que vai ser para os taurinos, para os escorpiões, os aquarianos. Ave não. Maria. Vamos mudar, eu tô mudando cada dia. Tô até com uma enxadinha aqui na mão, vou mudar. O que precisa mudar? É. Mas é mesmo É, essa postura que a gente tem que ter, o que vem, olhar com a sabedoria que a gente já tem, né, para ver as possibilidades do que o futuro reserva e pegar as ferramentas, né? É a machadinha, a enxada, é o cimento, é a argamassa, é a marreta, o que que a gente precisa, né? Então, já exato. pegar todas essas ferramentas, que aí a gente não sofre, que aí a gente não só muda, a gente transforma também, né? É. E essa transformação, ela não deixa de ser a transmutação. É, E eu vejo isso como uma coisa meio que mercurial, né? Eu ativo o Mercúrio dentro de mim para sair e começar a pensar mais alto. Porque se eu não uhum, chego nesse lugar do pensamento, eu vou ficar na emoção, na coisa da tenho medo, tenho dúvida, ai, não sei. Ai, tão bom naquele tempo, quando a gente ia lá não sei aonde, aquele lá não sei aonde é um edifício. uhum, Eu tinha um clube que a gente ia em Santos, as décadas de 70, faz tempo. E derrubaram o clube em frente à praia e construíram um monstro de um edifício em frente à praia. Gente, não sei nem se cabe tanto uhum, esgoto, se tem esse trabalho que foi feito, uhum. porque. E aí chove, alaga tudo, né? Obviamente, que não dá É, conta. E essa transmutação negativa é quando a gente carrega coisa dentro de nós e aí vê que o resultado não é algo orgânico, uhum. não é essa flor, essa planta, essa terra saudável que você diz que a gente tem que trabalhar com ela. Ela É, já é. Então, assimilar, fazer esse trabalho interno, ele é primordial. é, é alquimia. Essa é a alquimia. E aí você falando do Mercúrio me veio, né, o glifo, o símbolo do Mercúrio. Para quem não sabe, então a gente tem uma bolinha, aí depois tem aqui como se fosse uma meia-lua e aqui embaixo uma cruz. Então, assim, a cruz é a terra, é o elemento terra, é o que a gente, é a matéria. Depois aquela bolinha aqui é o sol, é essa essência. E aquela meia-lua que ela entra aqui na bolinha, né? Ela faz assim. Ela não está nem abaixo, como no Plutão, né? Nem está acima, tocando só. Ela entra. É a emoção.
são as águas. Então, o Mercúrio permite essa alquimia para depois, então, subir, como essa meia-lua está aberta, sobe para o elemento ar. Então, eu preciso ter a matéria, ter o ferramental, me conhecer, conhecer a minha essência, colocar esse emocional, que é assim, como eu me sinto, o que eu faço, como reflete também no mundo, o que transforma no mundo, nas emoções do outro, para você conseguir, então, fazer essa elevação. E é só a gente mudar, então, isso daqui aqui para baixo, quando você solta, né, que é o Plutão. O Plutão, aquele Sol, a essência, flutua aqui no meio desse cálice aberto, né? Então, quando a gente pensa nessa alquimia toda que eu vejo pela astrologia, mas óbvio que você vê esse caminho em tudo, né? No tarô, na numerologia, então a gente consegue entender mais das funções desses planetas na nossa vida, que nós temos todas essas funções, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, tá tudo aqui, Lilith, Quiron, tá tudo dentro da gente. Como juntar, né? Como unir cada um deles, né? E eu fiquei só pensando aqui, quando você falou que está morando assim, onde tem um olival imenso, né? E então produção de azeite, eu falei, gente, a gente está terminando hoje a celebração, né, de Hanukkah, que era o azeite para acender. E aí lembrando quando no comecinho, né, você falou então, né, a bateria do celular descarregou, eu falei, e a energia foi até o final, que foi um milagre também de Hanukkah, né? Que assim, o que tinha só dava o azeite que tinha, só ia durar um dia, mas durou para todos os dias em que eles conseguiram, né, estavam preparando um novo azeite sagrado e ainda foi um dia além, né? Então, isso também, houve uma transformação ali, não um milagre, uma transformação, onde nada daquele pouquinho de azeite, aquilo foi indo, foi indo, foi indo, e se transformou numa luz de tantos dias. Então, assim, são os sinais que a gente vê, né, Helena? A gente vai Sim, não, juntando história. Eu falei, gente, ela está sim. no meio do olival, que delícia, azeite. É, tem todo tipo de azeite aqui. Tem azeite que você come com pão, tem azeite que é para comida, mas é um outro tipo de azeite. São várias texturas, prensados, cores. Tem uns que é muito forte, não dá nem, né? Mas Uhum. enfim. Então, já que a gente está falando do azeite, né? Então, fica aqui uma sugestão da gente encontrar esse azeite dentro de nós, para, sabe, ficar mais flexível às mudanças, primeiramente. Ficar Azeitar as bem, nossas juntas. azeitar as nossas juntas, porque o negócio vai ser bravo, né? Vai, Vai ser bravo, né? vai. Não é só a vacina. Eu, desde aqui, eu olho, porque eu tenho acompanhado um pouco essa questão da geopolítica, que eu acho é um tema que é muito interessante até Uhum. para você ver. E acompanhei uma série que é muito boa, aliás, duas séries, que é Deutschland 89, Germânia 89, ou Uhum. Alemanha 89, e Babylon. Uhum. As duas séries, elas mostram a pré-Segunda Guerra Mundial. Aquele momento que, assim, Urano ia entrar em Touro, não tinha Uhum. entrado ainda, mas ia entrar. E a quantidade de manipulações que houveram para que existisse o craque da bolsa. Uhum. Por quê? Porque o poder mudou de mãos. E, de alguma maneira,
o poder também está mudando de mãos hoje. O Google. Quem somos nós sem o Google? Quem somos nós sem o Amazon? Quem diria que teríamos um Natal que as vendas, pelo menos em toda a Europa, estão quase zero. Tá, mas não anda. Uhum. Que não tem um restaurante aberto de noite. Na Europa inteira. E é o que mais a gente gosta aqui, é de noite sair para um restaurante. Uhum. E são as coisas nas ruas, a vida acontece na rua, mesmo no inverno. E de repente você tem ruas mortas, marcas elegantésimas fechadas, Fechando. né? O glamour de viajar no aeroporto desapareceu. Vamos no free É. shop, amiga, vamos, tudo de máscara. Vamos passar Uhum. um creme, vamos comprar um creme no free shop. Então, vem uma mudança aí pela frente, claro que vai vir, né? Se você tiver interesse, aí tem trabalho lindo da Elizabeth Nakata, é precioso o trabalho dela, e que precisa dessa orientação, que eu acho que é importante. Onde está o teu Urano? É que vai ser ali uma comida. E Uhum. ele não vai querer saber o que você sente. Ele quer que você cresça. E Plutão, ele tá lá, dizendo: olha, eu tô sozinho agora em Capricórnio. Leave me alone. Bye bye. Imagina se ele não vai continuar rompendo estruturas e estruturas. Ele fica até quando em Capricórnio? Nossa, ele vai, se não me falha a memória, que eu nunca tenho efeméride de cabeça, mas acho que é coisa de até 2024, me parece. Acho que Ah, até, eu acho que até a última saída dele, qualquer coisa depois ai, vocês me justo corrigem. no ano 8, né? 2024, que vai dar 8. Afe Maria. É, Vamos estar junto. Se você me honrar com a sua presença de vez em oh, quando, tá aí direcionando as pessoas, ensinando, mostrando essa visão tão generosa que você tem, essa visão tão aberta, porque eu acho que a gente vai precisar de ajuda. de todo lado. Eu agradeço muito, sempre disponível, minha linda. Sempre uma delícia estar com você, estar com essas pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver depois. Todo o meu carinho para vocês. Muitíssimo obrigado. Que, Linda. como se diz em hebraico, né, é Shalom Aleichem, Shalom Shalom Lecha, Aleichem. né, que a paz esteja convosco e que vocês aproveitem muito. Se vocês quiserem, a gente vai salvar dessa vez a live, escuta de novo, porque tem aí, a gente deixou vários códigos, né, como boas papisas, né? A gente tem os códigos. Então assista de novo, Elizabeth, é um prazer, é uma honra gigante, tá? Para E a mim gente está sempre. junto nesse caminho da transformação para a elevação planetária. Muito, Grata pelo muito, muito convite, obrigada. Soro. Sempre que quiser, é só chamar. Então, a Michele disse, dia 17/12 de 24, Plutão Plutão entra em em Aquário. Aquário. Então, até lá, Soros, estamos juntas. Respira, como você diz, respira, inspira Inspira, e não né? pira. E não pira, melhor ainda. Beijo grande. Deixa eu ir Beijo. que antes que eles me terminem aqui. Um beijo. Falta Beijo. 21. Como que eu faço aqui?
Chegou no final e eu não consigo apagar? Eles Ai, não me deixam? não te Peraí. vejo, peraí. Ai,